Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo quando estás a assistir a este vídeo. Bem-vindo ao Multiverso ao Papel. Antes de começarmos, deixa o teu like, a tua subscrição e se já és um dos nossos, partilha o canal e ajuda-o a chegar a 50 subscritores antes do fim do ano. Um muito obrigado a quem o fizer. Tudo na vida nasce, vive e morre. Uma frase que parece simples, mas que o ser humano tenta desmentir desde o primeiro dia em que olhou para o céu. E perguntou quanto tempo lhe restava. A morte acompanha-nos como uma sombra antiga, mas nunca a aceitamos. Tentamos enganá-la com rituais, desafiá-la com ciência e reinventá-la com histórias. É por isso que tantas obras como A Múmia, a Assassin's Creed, de Stargate, a Yu-Gi-Oh!, de Cavaleiro da Lua, a Sandman, voltam sempre ao mesmo lugar, ao Egito. Porque o Egito Antigo não é apenas uma civilização, é o berço da nossa obsessão por eternidade. Mais do que pirâmides e esfinges, o Egito era um mapa da alma humana, um lugar onde vida e morte caminhavam lado a lado, onde cada gesto em vida ecoava na eternidade, onde a morte não era o fim, mas um desafio. Chamaram de mumificação a tentativa de deter o tempo, não por vaidade, mas por medo. Acreditavam que a alma precisava de um corpo, como um viajante precisa de um navio. Sem corpo não havia travessia. Sem travessia não havia eternidade. E esse ritual era mais do que técnica. Era um pacto. Um acordo selado com Ra, Osíris e Anubis. Uma maneira de dizer aos cosmos: eu recuso-me a morrer. Mas ninguém levou essa recusa tão longe quanto ele. O faraó. Metade homem, metade divindade. Governante absoluto de um reino onde cada nascer de sol era uma prova de fé. Controlava a terra, o exército, a justiça. E, acima de tudo, carregava o peso do equilíbrio entre a ordem e o caos. Mesmo assim, nem o faraó podia escapar à mesma pergunta que nos atormenta até hoje. O que acontece quando deixamos de respirar? Se há um lugar na Terra onde o tempo parece desistir de avançar, esse lugar é o Egito. As pirâmides ergueram-se como montanhas feitas pela mão humana, mas permanecem como se os milénios tivessem medo de tocá-las. Os templos, mesmo em ruínas, ainda ecoam uma força invisível, como se cada pedra fosse uma sentença escrita por deuses antigos. E é aqui que a humanidade encena a sua maior fantasia, a luta contra a morte. As pirâmides não são túmulos, são máquinas de eternidade. Projetos tão monumentais que fariam qualquer império moderno corar de vergonha. E tudo isto apenas para garantir que um homem, um faraó, pudesse atravessar a noite infinita sem se perder. Um projeto que exigiu o trabalho e a riqueza de um império inteiro. A imortalidade era desde o início um projeto financiado pela elite. O faraó era o nosso primeiro bilionário da tecnologia, investindo tudo na sua própria eternidade. E é curioso. Hollywood percebeu isso melhor do que qualquer historiador. Por isso, obras como A Múmia, Prince of Persia e até Stargate transformaram o deserto num palco onde a morte não é definitiva, onde um artefacto perdido pode virar o destino do mundo e onde a própria areia parece guardar lembranças. Porque é isso que o Egito nos oferece, a ideia de que o tempo não é uma linha, é um ciclo, uma serpente que morde a própria cauda, um loop interno como o Ouroboros, que até hoje aparece em jogos, filmes e livros. Os egípcios acreditavam que a vida era apenas uma parte da viagem. A morte era o início da verdadeira jornada.
E para garantir essa passagem, criaram um dos objetos mais influentes da cultura mundial: o Livro dos Mortos. Um manual para a eternidade. Um guia espiritual onde cada feitiço, cada hino e cada julgamento era uma porta que só se abria se a alma estivesse preparada. É impossível não pensar em paralelos modernos. Nos RPGs, onde escolhemos habilidades para sobreviver ao desconhecido, em Yu-Gi-Oh!, os seus artefactos egípcios, ou até em Cavaleiro da Lua, onde a travessia para o além é literal. O faraó não governava apenas para os vivos. Governava para que o universo não colapsasse. Para que a balança divina nunca caísse para o lado do caos. Para que, quando morresse, o seu coração fosse mais leve o suficiente para não ser devorado por Hamed, a devoradora de almas. No fundo, todo o Egito vivia sobre uma única obsessão: o medo de ser esquecido. Porque ser esquecido é a única morte verdadeira. E talvez seja por isso que, mesmo hoje, quando olhamos para o deserto, sentimos que ele olha de volta, como se guardasse histórias que se recusam a desaparecer. Como se cada grão de areia fosse uma tentativa antiga de conservar algo eterno. O tempo passou. As pirâmides permanecem imóveis, como sentinelas de areia. Os faraós descansam nos sarcófagos, cobertos de ouro e feitiços, mas a sua verdadeira batalha continua. Uma batalha que nós, modernos, ainda travamos, porque a humanidade nunca abandonou a obsessão em driblar a morte. Mudaram-se os templos, mudaram-se os deuses, mudaram-se os rituais, mas o instinto é o mesmo. Queremos ser eternos. O Egito antigo ensinou-nos isso com uma brutalidade poética. Cada múmia adormecida, cada pirâmide erguida, cada hieroglifo gravado. Era um manifesto. Eu não aceito desaparecer. Hoje os deuses foram substituídos por tecnologia. Os sarcófagos viraram hospitais, laboratórios e servidores digitais. As fórmulas mágicas agora são genéticas, cibernéticas, artificiais. E continuamos a mesma travessia. Tentamos atravessar o rio invisível da morte com o que temos à mão. Não é coincidência que tantos filmes, jogos e séries continuem a voltar ao Egito. É por isso que, de Cavaleiro da Lua a Stargate, a cultura pop continua a beber desta fonte. Porque estas obras refletem o mesmo desejo de manter o homem em pé, mesmo quando o tempo quer derrubá-lo. E talvez seja aí que percebamos algo fundamental. Não é a pedra que nos torna eternos, não é a múmia, nem o sarcófago, nem os deuses que olhamos nos templos. A eternidade que buscamos não está em objetos nem em fórmulas. Está na história, na memória e naquilo que conseguimos deixar para que os que virão depois de nós. O Egito Antigo é o espelho de nós mesmos. Uma civilização que enfrentou o inevitável e quis vencê-lo. E que nos mostra que essa mesma luta ainda nos define hoje. A cada vídeo, a cada história contada, a cada jogo jogado, a cada mito recontado, continuamos a construir as nossas próprias pirâmides, as nossas próprias areias do tempo. Porque no fim, a busca humana pela imortalidade nunca termina. Mudam os séculos, mudam os métodos, mudam os deuses. Mas a vontade de permanecer, de ser lembrado, de não desaparecer, essa é a única constante. E se olharmos bem, talvez possamos ver a verdade. Não há mistério maior no Egito, nem em qualquer outro lugar do mundo, do que a nossa própria recusa em aceitar que tudo tem um fim. Cada história que contamos, cada mito que revisitamos, cada obra que nos inspira são tentativas humanas de criar um eco que sobreviva ao silêncio da morte. O Egito Antigo nos ensinou que nada dura para sempre.
exceto o que carregamos na memória, no mito, no legado. E assim, talvez possamos compreender algo essencial. Não é possível escapar à morte, mas é possível viver para sempre através do que deixamos para trás. A busca pela imortalidade não é um erro, nem um delírio. É a própria essência do que significa ser humano. Enquanto houver quem conte histórias, quem joga, quem imagina, nenhum mito morre completamente. As areias do tempo continuam a correr. E nós continuamos a tentar. De formas novas, de formas antigas, a driblar aquilo que nunca poderá ser vencido. O fim. Se este vídeo te fez olhar para a história de forma diferente, deixa o teu like, subscreve o canal e comenta o que mais te fascinou neste mergulho pelo Egito. E se tiveres curiosidade por outras histórias de civilizações que desafiem o tempo, diz também qual gostarias de explorar aqui no Multiverso ao Papel. Muito obrigado e até a um próximo vídeo.